Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Simone Arrogo, seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu voltei com mais ideias aí, com mais um momento de arte aí para você. E semana passada eu coloquei as ideias das capas de caderno, de reaproveitamento de capa de caderno usado. Então, se você tá aí com vários cadernos usados, tá? Não jogue as capas de caderno, tá? Não jogue fora. E semana passada, o que eu apresentei com capas de caderno, para quem assistiu, a ideia foram essas plaquinhas aqui, olha, que eu fiz vários modelos, que eu tirei aqui, até mesmo de plaquinhas de MDF, tá? Esses modelos aqui, de plaquinhas de MDF que eu já tinha aqui, e eu fiz o risco, tá? E recortei. Isso aqui é tudo capa de caderno, tá? Que eu recortei e fiz algumas, demonstrei aqui nessas plaquinhas algumas ideias que vocês podem estar fazendo, né? Demonstrei aqui para vocês que você pode estar fazendo da mesma forma que você faz numa plaquinha de decora uma plaquinha de MDF, você pode estar decorando essas plaquinhas aqui. Olha, capa de caderno muito boa, tá? Que você pode estar reaproveitando e colocando aí nas suas caixas de MDF, em qualquer área plana que você tenha aí, você pode estar decorando com essas plaquinhas, né? E as plaquinhas, elas dão um grande charme aí no resultado final do trabalho, tá? Então, hoje, o que eu vou estar mostrando, as ideias que eu vou estar mostrando para vocês também são com placas, usando as capas de caderno com placas, para estar com maiores, né? Usando praticamente aí a capa toda do caderno, para você estar usando placas decorativas, colocando na parede, tá? Você usar como placa, uma placa decorativa. Então, aqui, ó, eu tenho o caderno da Frozen, né? A capa do caderno aqui da Frozen, que já tem até uma decoração aqui, que eu até poderia até deixar dessa forma. Por exemplo, se eu fosse usar essa estampa aqui num quarto infantil, por exemplo, eu já poderia deixar. Eu fiz um formato aqui e aqui, olha, o que eu poderia dar o acabamento aqui na borda, né? Pintando aqui a borda para dar um acabamento. E aqui eu já teria uma plaquinha aqui que eu poderia colocar, furar aqui, pendurar ou colocar, colar na parede com velcro, tá? Já poderia deixar assim, mas aqui no caso não é o caso, que eu vou tá trazendo uma outra decoração para essa capa. Então, eu deixei nesse formato e tem essa outra aqui, ó, esses dois formatos que eu vou fazer as minhas placas, vou decorar as minhas placas aqui, tá? Aí você vai dizer, como que, olha, aqui tá só o caderno, olha, era um caderno, essa aqui era um caderno de desenho, tá? Da minha filha, que eu retirei as duas capas. Então, as outras plaquinhas eu já usei o verso, né, da capa. Você tem duas capas aí para você usar, o verso a frente e o verso. Então, já retirei aqui, já usei as duas, tá? Então, aqui, como que eu tirei esse formato? Das outras plaquinhas menores, eu tirei o formato de plaquinhas de MDF que eu já tinha. No caso aqui, esses formatos, eu imprimi esses formatos da internet. Olha só, aqui é o molde que eu peguei, tá? Eu peguei lá do Pinterest. Você faz a busca lá de moldes, de placas, de moldura, esse tipo de busca que você tem que fazer, tá? Contorno, risco ou molde, risco de molduras, é mais ou menos isso que você tem que fazer a sua busca lá no Pinterest, no Google, tá? E aí eu imprimi, tá? E depois que eu imprimi, eu recortei aqui, né? Recortei no formato e depois eu colei no papel cartão, tá? Para poder ficar mais firme, para eu poder fazer o risco, tá? Então, as duas aqui, os dois formatos eu colei, tá? Colei aqui e agora, aí depois que você recortou, colou, recortou tudo, aí você vai colocar em cima da sua capa,
né, capa de caderno, e aí você vai fazer o risco, tá? Você vai fazer o risco com a caneta, com o lápis, aí você faz o risco aqui em volta, tá? E depois você vai recortar eu recortei com o estilete, tá? Porque igual essa capa aqui, ó, ela é grossinha, entendeu? Então, é aquele papelão, aquele papel roller, né, que é muito usado para fazer cartonagem, que é essas capas aqui de caderno, né? Então, eu recortei com a tesoura, fica meio difícil de recortar. Então, você vai passando aqui onde você fez o risco, o estilete, tá? E vai passando até você conseguir recortar, tá? E você só tem que tomar cuidado para você não desviar o risco, né, para dentro, para não cortar a parte de dentro onde você vai ficar a placa, tá? Então, só isso aí que você tem que prestar atenção. Aí, feito isso, tá? Depois que eu recortei ali bonitinho, olha. Então, aqui, ó, tem até a etiqueta aqui, ó, do caderno. Olha, esse caderno aqui, minha filha tava no 5º ano. E aí, eu nem vou retirar essa etiqueta, porque se eu retirar, vai rasgar, tá? Aqui vai ficar aquela marca do rasgado. Então, eu vou deixar assim mesmo. Como essa parte vai ficar para trás, então aí depois que recortou, você vai escolher o lado mais bonito que ficou o seu caderno. E aí, você dá uma lixadinha, tá? Aqui nas bordas, tá? Para poder tirar as rebarbas aqui, ó, tá? Depois que você recortou, fica uns fiapinhos, aí você lixa, tá? Você vai lixar para poder tirar as rebarbas, tá? Depois, feito isso, eu preciso preparar as minhas capas aqui para poder fazer a arte aqui, tá? Então, a minha capa, ela é plastificada, né? Ela é plastificada, então, eu preciso, para dar aderência no primer, eu preciso lixar essas capas, tá? Eu preciso dar uma lixada para dar aderência nas minhas capas aqui. E depois que eu lixei toda a capa, né, dei uma lixada aqui, você pega uma lixa mais grossa, né, para poder lixar, um pouquinho mais grossa para dar uma aderência aí, tá? E aí depois a gente vai vir com o primer. Então eu vou lixar aqui as minhas capas aqui, e depois eu vou vir aqui com o primer aqui para passar nas capas para poder fazer o restante, né, do trabalho aqui. Então, agora, com minhas capas aqui já lixadas, você pode já observar que já ficou assim mais fosca, tá? Saiu um pouco daquele brilho lá da plastificação aqui da capa, tá? Então, agora eu vou preparar a minha capa com a base acrílica, tá? Que a gente usa no MDF, tá? Que serve para papel também. Então, eu vou usar aqui, você pode também usar a goma laca também, color, tá? Para impermeabilizar aqui a capa. Mas, nesse caso aqui, eu vou usar a base acrílica porque ela já é branca e aí ela já me ajuda dando a cobertura aqui, tá? E para cobrir todo esse colorido, me ajudar a cobrir esse colorido aqui, que é bem forte e já ajuda na cobertura, tá? Então, aqui, gente, eu preparei, tá? As placas aqui, passei o primer, dei 2 demãos de primer na frente e no verso das capas, tá? Pra proteger, impermeabilizar aqui, principalmente porque vai na parede essas placas aqui. Então, se caso tiver alguma umidade na parede, proteger aí a sua placa, tá? Então, aqui eu dei 2 demãos, dei uma demão
Esperei algumas horas aí, umas 3 horas, depois eu apliquei outra demão e deixei secar de um dia para o outro, tá? Que eu sempre, quando eu passo o primer, eu faço assim, tá? Então, esse é o primeiro passo aqui. Agora, vamos vir com a... Vou fazer a pintura base. Agora, a minha placa já está com a pintura base aqui que eu fiz no branco, tá? Então, primeiro eu apliquei a base acrílica, né? O primer, tá? 2 demãos. E depois eu fiz a pintura base aqui no branco, tá? Frente, ó, frente e no verso também. Então, tá tudo aqui no branco, primer e a pintura base aqui no branco. Então, agora eu vou prender aqui, coloquei essa fita crepe, que eu vou prender aqui a minha placa, para ela não ficar rodando aqui a hora que eu for fazer o trabalho. Dar continuidade aqui, e agora eu vou vir com uma outra cor em cima dessa pintura base aqui no branco, que são essas 3 cores aqui, tá? Aqui eu tô com azul petróleo, isso aqui é Betume Colors, azul petróleo, tá? Mas se você não tiver o betume, pode ser um azul marinho, né? Uma tinta acrílica ou PVA azul marinho também serve, tá? Aqui vou usar o rosa, tinta PVA da Acrylex, rosa chá. E o azul opala aqui, que é da True Colors, tá? PVA também. Então, eu vou trabalhar com essas 3 cores aqui. Vou fazer uma mescla dessas cores. E eu vou estar usando, olha aqui, o pincel de cerda dura mesmo, tá? Eu vou usar ele molhado. E aí, eu vou só tirar aqui o excesso, tá? Aqui, bater aqui na beiradinha do tanquinho, só pra tirar o excesso da água. E aqui eu vou começar a mesclar as cores, tá? Então, eu vou vir aqui primeiro com betume. Pego um pouquinho. E aqui, aí eu vou espalhando aqui onde eu desejar, sabe? De forma aleatória, aqui, essa cor aqui, ó. Então, eu vou puxar, ó. Puxei aqui. Aí, eu venho, posso vir em outra parte aqui. E aí, você dá passadas assim contínuas, sabe, ó? Assim, ó. Não para no meio do caminho, ó. Tá? Aí, agora eu posso vir com outras cores. Aí, eu vou aqui, ó, dar uma lavada no meu pincel. Pra poder tirar esse excesso aqui do azul. E agora, eu posso vir aqui com rosa. E aí, eu vou agregando aqui, ó. Fazendo a junção das cores, tá? Se você achar que o pincel tá seco, né? Você vai lá, dá mais uma molhadinha para ele correr mais, tá? E você aí vai agregando aí essas cores. Agora, eu posso vir com azul, ó, azul opala. E aí, você vai fazendo meio que a junção das cores aí. Aí, isso daí é conforme o seu gosto, tá? Então, aqui eu vou vir aqui mais com rosa, ó. Aqui o pincel tava um pouco mais molhado, ó.
E aí, você faz do jeito que você quiser. E aí, vai ficando essa mescla, onde você quiser, colocando aqui, vou colocar um pouco mais do azul marinho. E aí, você vai lavando o pincel pra tirar o excesso lá da cor. Então, é isso, gente. Você vai agregando aí conforme o seu gosto aqui, tá? Não tem, né, não precisa ser uma pintura, não é uma pintura assim, é bem uma coisa bem aleatória. Você vai jogando o pincel ali e vai deixando conforme, unindo, né? Meio que unindo ali as cores conforme você desejar, ó. Quiser deixar mais forte, ó, igual aqui, ó, eu carreguei mais, ficou mais forte, ó. Aí dá uma assim, e com o pincel molhado você tem a possibilidade dele escorregar, né, com facilidade ali. Você pode também usar o gel, né, para matizar também. Se você quiser usar o gel para matizar, você pode estar usando também, tá? Então, agora eu vou secar, tá? Eu vou deixar assim, ó, ficou as cores bem bonitas, essas cores aí. E agora eu vou secar, tá? Vou secar aqui e depois eu venho mostrando pra vocês, ó. Ó. E aí, você vai fazendo conforme o seu gosto, tá? Então, essa é a pintura, né? O efeito aqui dessa pintura que eu vou deixar. E depois eu venho pra dar continuidade aqui, o que eu vou decorar mesmo a placa, tá? Então, assim ficou a mescla aqui das cores, tá? Que eu coloquei aqui na placa, ficou bem bonita. É uma coisa bem simples, né? De você fazer isso aqui, é mais mesmo você saber aí como combinar a combinação, acertar a combinação das cores, né? E agora, ficou bem bonito aqui esse fundo, né? Da minha placa. Agora eu vou prender ela aqui, porque agora eu vou fazer aqui um stencil, que é esse daqui, ó, da Opa, que eu vou estar usando, tá? Que é um lembrete esse daqui, ó, tá? Que é muito usado, assim, porta-chaves, né? Pra fazer porta-chaves, mas aqui, então eu vou fazer uma placa lembrete com ele aqui. Então, eu vou encaixar o meu stencil aqui, ó. Esse formato aqui dessa placa vai dar certinho para poder colocar esse stencil aqui. Então, vai ficar bem legal. Então, vou encaixar ele aqui para fazer. Então, agora eu vou decorar aqui essa outra placa também com o stencil, tá? E depois eu volto com as duas junto para mostrar o trabalho completo, tá? Então, aqui, esse stencil aqui também é da Opa, tá? E eu vou começar aqui pintando as rosas, vou também continuar aqui com o rosa chá, tá? Que eu usei na outra placa.
Então, as rosas eu vou começar por essa cor. E agora, vou vir aqui com um pouco do rosa escuro, tá? E vou pegar, fazer ali no meio, uma sombrinha com esse rosa escuro, ó. Dá uma escurecida aqui em volta, ó. Dá uma escurecida, assim, mais pro meio, tá? Agora, nas folhas, eu vou colocar aqui o verde oliva, tá? Para as folhas. Então, aqui eu tô fazendo tudo com o mesmo pincel, tá? O mesmo pincel, eu vou agregando essas cores aqui, ó. Então, vou vir aqui. Verde oliva. Agora, eu vou vir com um pouco do tabaco, tá? Pegar um pouco do tabaco. E vou colocar aqui um pouquinho nesse verde oliva. Pra dar uma queimadinha. Na verdade, eu tinha que estar com um pincel um pouco mais... um pouco menor para fazer isso aqui. Jogar só um pouquinho do oliva para ficar uma folha mais queimadinha. E agora eu vou vir aqui no meio, tá? Eu vou pintar no preto, aqui as palavras, eu vou pintar aqui no preto. Então, olha que lindo que ficou aqui, esse extenso aqui. Agora, eu vou vir reunir aqui as peças, limpar minha bancada pra mostrar, pra tá mostrando as duas placas junto, tá? E olha, pessoal, que linda que ficaram essas duas placas com essa ideia de reaproveitamento de caderno, de capa de caderno usado. Então, se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se você está com o seu botão de inscrever-se no vermelho, já aperta ele ali
ele aí para que ele fique na cor cinza. Assim você vai receber todas as atualizações do canal com ideias criativas para sua inspiração, tá? Então, gente, aqui as placas, elas ainda não deu tempo de ser envernizada, tá? Mas você, mesmo sendo capa de caderno, é necessário o verniz, frente e verso. Então, você vai estar usando aí o seu verniz de costume, né? Da sua preferência, seja o verniz em spray ou verniz acrílico, algum tipo de verniz você tem que usar. Tem que envernizar para não sujar, tá? A sua pintura, não danificar, não estragar, tá? Então, quando meu esposo invernizar, eu vou trazer aqui e mostrar para vocês, tá? E aqui eu vou estar falando primeiro dessa placa, que é a primeira que eu fiz, primeira ideia, que é essa placa lembrete. E eu não sei se vocês observaram que nesse lembrete eu agreguei aí uma palavra a mais. E essa palavra é a máscara, tá? Que infelizmente eu não gostaria de colocar essa palavra, né, gente? Mas diante do momento que nós estamos vivendo, é um lembrete muito necessário, porque a gente costuma esquecer. Eu já tive que voltar várias vezes para buscar, porque havia esquecido, porque eu não quero mesmo me acostumar com isso, tá, gente? Mas quando eu fiz aquele porta-chaves, né, aquele outro vídeo do porta-chaves com apliques, que já vem com apliques, né? Não é extenso, é o lembrete com apliques. Não tinha essa palavra, então foi feito esse comentário, né? Que agora teria que ter a palavra máscara. Então, o que eu fiz aqui? Para acrescentar, eu consegui achar um espaçozinho aqui, tá? Por conta que essa frase aqui embaixo, olha, do extenso, e que amo você, o você aqui, olha, é na parte, na linha de baixo. E aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a frase numa linha só. Então, por isso, eu consegui agregar a palavra máscara. Então, a única letra que eu não tinha aqui no meu extenso, tá? Era a palavra M. A palavra M eu tenho aqui mais na letra minúscula. E eu precisava de colocar a letra maiúscula, tá? Então, eu emprestei a letra M maiúscula de outro extenso, tá? Desse extenso também, que também é da OPA, extenso de palavras, tá? Eu peguei esse M aqui. Ele tem a fonte um pouco diferente, mas ali não fez tanta diferença, porque aqui, ó, fica até bem legal, que dá um destaque maior, né, para essa palavra, né, nesse momento. E eu coloquei aqui nesse espaço aqui, gente, porque o lembrete aqui, tá? As palavras estão tudo na ordem alfabética, tá? Então, o M vem antes do O, então por isso que eu coloquei aqui. Então, a última frase aqui, e que amo você, eu joguei tudo numa linha só, tá? E as outras palavras, gente, as outras letras da palavra máscara, o que eu fiz? Eu fui pegando das outras palavras, que todas essas letras aqui já tinha nas outras palavras. Então, eu fui colocando uma do ladinho na outra, uma a uma, tá? Para poder formar a palavra máscara. Então, foi isso aí que eu fiz. Vou aproximar aqui para você ver, olha como ficou linda, maravilhosa essa placa, esse formato aqui muito lindo, e esse colorido dessa pintura de efeito, uma coisa simples, mas que você sabendo combinar as cores, fica um efeito muito bacana. E ficou esse colorido de fundo e com o lembrete aqui numa cor clara, que eu coloquei tipo aqui um mineral, tá? E dá pra perceber bem aqui, ver bem o lembrete, tá? A única coisa que faltou, gente, é que assim, eu tinha que ter trazido, como eu coloquei essa frase numa linha só,
eu tinha que ter juntado mais essas palavras, tá? Eu não podia deixar esse espaço aqui, eu achei que ia caber, mas vocês podem observar aqui que o E acabou ficando em cima da moldura aqui, pegou um pouquinho da moldura, tá? Então, da próxima vez eu já sei né? Porque eu fiz uma modificação aqui, acrescentando uma palavra. E aí, como eu já tinha batido várias vezes essa palavra aqui, que amo, né? E se eu fosse apagar, como eu fiz uma pintura de efeito, ia estragar. Então, eu deixei, tá? Então, eu deixei, mas da próxima vez eu já vou juntar mais essas palavras aqui, tá? Junta mais para a esquerda que vai caber direitinho. E se você fizer questão dessa frase, né? Que você pode não, se você não quiser, você não precisa colocar essa frase aqui de baixo, tá? E aí, se você não colocar essa frase, você tem que dar um espaçamento maior para essas palavras aqui. Ou então, você colocá-las mais para baixo, entendeu? Deixar o não esquecer lá em cima e colocá-las mais para baixo, porque se você não colocar essa frase, vai ficar todo esse espaço aqui embaixo, e aí não vai ficar compatível, né? Aqui o tamanho. Então, ficou assim o resultado, tá? Eu fiz um esfumaçado aqui na borda dessa placa, no rosa, olha que como ficou lindo, tá? Aqui na borda também eu pintei no rosa e coloquei o triângulo, né? Como vai na parede, eu coloquei aqui o triângulo, eu colei ele, tá? Colei, e se você quiser, como é uma placa leve, não tem necessidade de parafusar, tá? Se você for parafusar, você tem que calçar aqui com um outro pedaço de capa de caderno ou de MDF mesmo, para não vazar o parafuso lá do outro lado, né? Então, mas aqui é desnecessário colocar parafuso, não precisa, tá? Então, esse é o resultado dessa placa aqui, tá? Então, vocês já sabem que aqui o M eu emprestei ele de outro stencil, tá? Para poder colocar aqui essa palavra. E essa outra, gente, eu também fiz uma mudança nessa placa, que foi, na aula aí eu mostrei aqui essa mensagem que eu tinha feito no preto, só que aí eu achei que não ornou muito, tá? Que não ficou muito, não combinou. Então, eu mudei para o azul royal, tá? Que achei que ficou mais alegre, mais presente aqui a mensagem, né? E também coloquei uma chuvinha americana aqui no turquesa, olha, no turquesa, esfumacei aqui em volta, tá? E aí, achei que tava faltando mais alguma coisa. Então, eu coloquei esses poazinhos aqui, olha, que formou aqui uma moldura, tá? Eu coloquei desse stencil, olha, desse barrado aqui, olha. Eu peguei só a parte dos poás, essa linha aqui de poá, tá? E aí foi formando essa moldura aqui na placa, olha, que lindo que ficou, tá? Porque eu tinha pensado em colocar o pontilhado, mas o stencil de pontilhado, mas depois eu acabei achando esse stencil aí dos poás e eu achei que ficaria melhor aqui por conta que a minha placa não é muito grossa e aqui os poás ele dão mais assim volume, né? Dão mais volume aqui e ficou bem bacana aqui, tá, gente? Então essas são as ideias aí para você tá fazendo, reaproveitando aí suas capas, tá? Usando, decorando a sua casa, é o que eu vou fazer aqui, tá, gente? Isso aqui eu não tô fazendo só aqui para aula, tá? Para demonstrar para vocês, eu vou estar utilizando aqui essas capas, essas placas aqui na minha casa, tá? E por isso vai ser invernizado, tudo direitinho, e para eu poder usar, tá? Para não sujar, porque vai ficar na cozinha, então tem que ter todo esse cuidado, tá? E aí você pode decorar a sua casa, presentear,
alguém, um amigo, alguém da sua família. Você pode fazer uma cortesia, você que vende seu artesanato, você pode fazer uma cortesia para o seu cliente, dando um brinde assim para ele, tá? Que é uma coisa que tem valor, não é porque é reciclado que não tem valor. Desde que você faça bem feito, tem valor sim, tá? E eu tenho certeza que o seu cliente vai gostar. Então, gente, fica aí essa dica de hoje para vocês, essas duas dicas, são apenas sugestões para você dessa composição aí, dessa dupla de placas, tá? Para sua inspiração, tá? Então, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! E essa mensagem aqui, olha, que eu quero deixar para você, para que você, olha, entrego, confio, aceito e agradeço, tá? Então, aquele que confia no Senhor, Deus proverá o seu dia de amanhã, mesmo tudo estando difícil como estamos vivendo nesse momento, tá? Então, confia em Deus que tudo vai dar certo. Tchau!